compartilhar na palavra. Deus colocou fortemente no meu coração hoje, enquanto a semana, mas hoje a gente estudava e tem um tempo com Deus que foi, a gente sabe que a palavra fala primeiro com a gente, né? Então, se a palavra falou comigo, seja bênção na vida de vocês também. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós mais uma vez, Pai, oramos e agradecemos, Senhor. Agradecemos pela Tua presença em nosso meio, porque desde o primeiro acorde, Pai, desde que nós chegamos aqui, nós podemos sentir a Tua presença, Paizinho, porque sabemos que o Senhor é conosco, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá graça, força, sabedoria em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Dá-nos, Senhor, direção, que cada palavra que seja aqui falada, Pai, seja direto do Seu trono, Pai, que não seja nada do homem, mas seja aquilo que está no Seu coração, Pai, para edificar-nos, Pai, para fazer conforme o Teu querer. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Eu quero falar hoje um pouco, o título da minha mensagem é Conquiste o Seu Futuro. Nós temos falado tanto em crise, falado tanto que está difícil, sabe, mas nós como cristãos temos uma parte que nós podemos fazer, e nós temos um por nós, né, que não tem crise, não tem tempo ruim, tem lutas, claro, né, mas Ele nos garante da vitória. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre governar, sobre construir o futuro, em não se abalar com as mudanças que acontecem no nosso dia a dia, em nossas vidas, porque mudanças, né, fazem parte de tudo da nossa vida, e muitas vezes nós não gostamos de mudanças. O ser humano em si não gosta de mudança. Como é bom quando tudo está do mesmo jeito, quando tudo continua do mesmo jeito, nós se torna confortável, se torna propício, vamos dizer assim, para nós como seres humanos. Mas Deus gosta de mexer as águas de vez em quando. Deus gosta de dar uma agitada, porque nós precisamos às vezes sair da zona de conforto para que venha e faça algo a mais para Ele. Então, com a graça de Deus, né, com o favor de Deus, eu quero caminhar um pouquinho sobre isso nas Escrituras, falar um pouquinho desse tema, né, de como conquistar, de como governar, de como a gente está firmado, né, nessa palavra de Deus. Amém? Vamos estar lendo Números, capítulo 32, do versículo 1. NVI, Lucas. Quem puder abrir sua Bíblia. As tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Zazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazer e aos líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibon, Zazar, Minra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixe-nos que essa terra seja dada a esses seus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Rubem: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para ver a terra. Depois de subirem ao vale de Escol, examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e Ele fez esse juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num,
que seguiram o Senhor com integridade de coração. Amém? Até aí, amados. Então este texto fala das tribos, das 12 tribos de Israel. Todos nós conhecemos que tinham 12 tribos, mas ele fala especificamente de 2 tribos. Ele fala da tribo de Rubem e da tribo de Gade. Eles estavam marchando, nesse contexto da história, eles estavam marchando em caminho à terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que Deus tinha prometido para eles, a terra que Deus prometeu. Mas essas 2 tribos, a de Rubem e de Gade, durante o percurso, no caminho, na jornada, eles depararam com uma região que era muito bonita, que tinha muito pasto, que como a gente lê no texto, era verde. E essas 2 tribos, a gente vê que eles eram o quê? Eles criavam gado. Então, os olhos brilharam, né? Os olhos cresceram, a concupiscência dos olhos veio e falou assim: opa, se eu botar meu boizinho aí, neste capinzinho, vai ficar bem gordinho, né? Então eles olharam aquilo tudo, se juntaram e foram falar com Moisés. Foram lá até ele falar com ele, né? Temos muito gado, e o nosso dom é lidar com gado. O que nós sabemos fazer é criar gado, criar ovelhas, criar cavalos, jumentos, cabritos, etc. É o que eles sabiam fazer. E muitos de nós, né, também temos alguns dons. Cada tribo tinha a sua habilidade, né? E chegaram até Moisés. E quando eles chegaram até Moisés falaram para ele: Moisés, deixa-nos ficar nessa terra. E como a gente pode ver no livro, Moisés ficou terrivelmente irado, chateado. Assim, eu acredito na minha imaginação santa, que ele arrancou os cabelos. Eu não arrancaria os cabelos, porque eu não tenho para arrancar, mas ele arrancou os cabelos. Porque imagine, Deus tinha prometido algo para eles, e eles falaram: deixa-nos ficar aqui. Tanto que ele pergunta: e o seu povo, os seus compatriotas, você vai deixar no meio do caminho? Depois, se você quiser saber todo o contexto da história, continua lendo do 12 para frente. O que vocês estão me pedindo? Moisés perguntou. Deus tem algo para vocês. Vocês não alcançaram ainda o que Deus tem para vocês. Querem parar no meio do caminho. Então, quando eu falo de governar, isso acontece em nossas vidas. Porque quando nós vemos esse povo, viu algo lindo, maravilhoso. O que estava acontecendo? Eles queriam o quê? Parar ali, numa terra bonita, numa terra, um pasto legal, onde os seus animais iam comer. Eles se conformaram em ficar, em possuir aquela terra. Não pensaram na herança, naquilo que Deus tinha prometido para eles. Não pensaram o que Deus tinha falado com eles. E não pensavam que podiam chegar numa terra que manda leite e mel. E possuir o todo de Deus e as promessas e tudo aquilo que Deus tinha para eles. E muitas vezes eu e você, fazemos isso. Deus tem uma palavra para nossas vidas, e no meio do caminho vem o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, coloca algo bonito, algo legal, algo a gente olha assim: meu Deus, é de Deus. E paramos, não oramos, não buscamos. E Deus quer nos levar a um padrão de governar, de levar a sua palavra, de evangelizar, de falar do seu amor. E nós, não, tá bom aqui, olha que gostoso, chovendo lá fora, frio, e eu aqui dentro, que delícia. Por que fazer evangelismo de madrugada? Por que sair e falar para esse povo levar pão e leite? É o que acontecia aqui. Eles viram a terra, tanto que eles foram persistentes aqui, fizeram um acordo com Moisés, depois no decorrer desse capítulo. Onde é que vocês estão com a cabeça, né? Imagino que Moisés tinha perguntou para eles.
Porque vocês estão conversando e confabulando em permanecer sem alcançar o que Deus tem para vocês. Falei, Deus, que muitas vezes, onde estou com a cabeça, que Deus falou comigo e eu fiquei pensando, aqui tá bom. E daí ele coloca lá no continuado do capítulo, isso aconteceu com os seus pais. Tanto que Deus se irou, falou, todos aqueles com mais de 20 anos, não entrarão na terra prometida. Somente Josué e Calebe. Porque eles agradaram a Deus. Porque se vocês lembram no contexto da história, Moisés tinha enviado 12 príncipes para espiar a terra prometida. Dos 12 que foram, Calebe e Josué voltou e falou assim, Moisés, que terra maravilhosa, que terra linda, tem uva tudo que planta dá, é maravilhoso. Mas os 10 que voltaram, não, é muita luta, é muita guerra, tem gigante, tem desafio, vai ter batalha, não dá, Moisés. Acho que Deus se equivocou quando falou, Deus estava errado. Então, pelo compromisso de Josué e Calebe, Deus falou assim, não, os únicos que entrarão serão os 2. Todos aqueles com mais de 20 anos não entrarão. Por isso que o povo teve que andar 40 anos a mais no deserto, até que morresse toda aquela geração que Deus tirou do Egito, toda aquela geração que Deus alimentou, toda aquela geração que Deus cuidou no Egito. De dia, tinha sombra, de noite tinha coluna de fogo, não passaram necessidade alguma. Tinha um maná, murmuraram porque tinha um maná. Só tem isso. Então por isso que eu vejo que nesse contexto, a gente trazendo para a nossa realidade, por que alguns cristãos não alcançam aquilo que Deus tem para eles? Por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós? Eu me pergunto várias vezes, Deus, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, por que nós não alcançamos? Porque alguns cristãos vão viver em 2016 e vão chegar no final de 2016 e vão estar muito aquém daquilo que Deus prometeu. E chega o final do ano e fica frustrado. Ai, de novo acabou mais um ano, não conquistei nada, não consegui nada. Mas amado, você perseverou? A Bíblia diz que Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas. Muito, e muitas vezes eu e você não nos empenhamos, não perseveramos, não nos aplicamos, não nos esforçamos suficientemente para alcançar aquilo que Deus tem prometido. Porque, amados, muitas coisas que Deus promete, Ele cumpre, mas aquilo que cabe a mim e a você fazer, Deus não faz por nós. Por isso que nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ter ciência do propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter consciência e caminhar em cima daquilo. E não desanimar pelas lutas que aparecem, não desanimar pelos obstáculos, porque a Bíblia é completamente honesta nisso. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Evangelho, ele é honestíssimo. Jesus Cristo nos alertou contra isso. Mas muitas vezes nós não perseveramos, não nos aplicamos naquilo. Deus te dá um ministério. Vamos usar o Lucas de pertinho de mim aqui, da dança. Mas o Lu, eu gosto de dançar, mas eu não me capacito, eu não busco, eu não vou ler, não vou orar. Deus me faz o ministério do louvor, eu não busco, eu não escuto, eu não estudo. Mas no que você está se aplicando? O diabo vem e coloca coisas nas nossas vidas que são até legais, bacanas. Não, agora, porque eu tenho, e você fala assim, realmente agora eu tenho que fazer isso. Não, é de Deus. Mas Deus falou com você? Foi isso que Deus falou? Você, no teu secreto, quando você foi orar, Deus te deu paz? Deus te deu tranquilidade no teu coração? Você que é solteiro, aquela menina que você tem orado,
Deus deu paz no teu coração? Aquele rapaz que você tem orado, deu paz no teu coração? Você tem se empenhado em buscar primeiramente o Evangelho, a palavra de Deus? Se aplicado em ler, se aplicado em orar? Ou você tem que se aplicado com as coisas do mundo? Você tem se aplicado em murmurar, se aplicado em fazer, em fofocar, mas esqueceu que você veio para governar, que você veio para edificar um reino celestial aqui na terra. Então, amados, Deus tem eternidade. Deus tem todo o tempo do mundo. E muitas vezes nós não temos desfrutado do todo de Deus. Existem algumas razões que nos impedem de avançar um pouco mais. E eu quero falar um pouco dessas razões. Uma das quais eu vejo assim, que a gente precisa louvar um pouco mais. Nós precisamos orar um pouco mais. Porque daí nós vamos colher um pouco mais. Nós vamos realizar um pouco mais. Nós vamos vencer um pouco mais. Nós vamos influenciar um pouco mais. Nós temos que crer um pouco mais. No momento de louvor, nós temos que louvar, adorar a Deus. Não faz parte do ritual do culto o louvor, ter as pessoas ministrando, o teclado tocando, um baixo, uma guitarra, uma bateria, não. Não é para que você se sinta mais aconchegante no culto, e sim para que te leve mais à presença do Pai. No momento de oração é para que você ore e tenha mais intimidade com Deus. Deus não vai chegar mais perto de você, é você que vai chegar mais perto de Deus. Porque Deus permanece. Quando nós falamos em oração, em jejum, que quando até hoje, até fazendo parênteses aqui, né, que eu falei para a Parlene, eu falei, amor, eu estava orando, eu falei assim, eu queria falar sobre jejum, falei assim, mas sobre jejum é mais para uma ministração e um estudo do que pregar sobre jejum. Mas assim, eu vejo que quando nós estamos jejuando, o que acontece? Nós nos achegamos mais perto do Pai. Nós ficamos mais sensíveis à voz do Pai. Nós vencemos com mais facilidade os pecados. Nós resistimos mais a Satanás. Nós podemos influenciar mais. Podemos exercer o nosso sacerdócio e governar mais. Podemos falar mais do amor de Deus. Podemos falar mais da palavra de Deus. Só que para isso nós precisamos orar mais. Precisamos buscar mais. Se você pegar um copo de água vazio, se você virar, o que vai acontecer? Nada. Ele não molha. Por quê? Porque não tem nada dentro. E assim é as nossas vidas sem o poder do Espírito Santo. Se você não orar, não jejuar. Se virar você hoje, você abrir sua boca, o que está saindo dos seus lábios? O que está saindo da sua mente, do seu coração? Você tem governado? Você tem feito a diferença? Quantas vezes essa semana você parou? E eu não estou falando em tempo. Deixa eu ser bem claro nisso. Eu não estou falando assim, orar. Eu não estou fazendo disputa, não estou fazendo Olimpíada. De ver quanto tempo você orou. Que você ore com qualidade, com intimidade ao Pai. Que seja 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Mas que realmente o seu coração seja voltado a Deus. Eu sou sincero ao Senhor. Eu dependo de Ti. Mas o teu desafio é vencer a você mesmo. O teu desafio não é mostrar nada para ninguém. O teu desafio é mostrar que você quer e você ama a Deus e quer agradar a Deus. Esse é o seu desafio. O teu desafio não é mostrar para pastor, não é para mostrar para a igreja. O teu desafio é falar assim, Deus, eu quero avançar no teu reino. Eu quero exercer autoridade. Eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, mostra para mim o teu propósito, o que o Senhor tem escrito para a minha vida. Eu não estou aqui na terra à toa de passagem. Eu não quero chegar até os 80, 100 anos e uma vida frustrada, sem saber o que o Senhor tem para a minha vida. Então existem algumas barreiras que têm impedido muitos cristãos de chegar aonde Deus quer que ele chegue, para conquistar o que Deus quer que ele conquiste. Eu quero falar somente 3 tópicos, bem rapidamente, que eu vejo no meu, a gente podia falar muito mais, mas que tem levado nós cristãos, né, isso, porque que nem eu falei no começo, né? Deus fala conosco, comigo primeiro, que
tem nos levado, às vezes nos atrapalhado a avançar ao reino de Deus. Quando nós não possuímos uma visão clara do que Deus tem para nós, nós não atingimos o alvo. Então, quando nós não possuímos uma visão clara daquilo que tem para a nossa vida, do que Deus tem para nós, você caminha a sua vida cristã sem saber aonde quer chegar, ou aonde Deus quer que você chegue. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer coisa serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, o que cair para você é lucro. Isso a gente pode colocar na vida espiritual e na vida nossa, profissional, educacional. Para você falar, nós podemos tomar todas as áreas da nossa vida. Se você não sabe o que você quer da sua vida, você não sabe aonde você quer chegar, aonde Deus quer que você chegue, o que você alcançar é lucro. Não é verdade? Estou falando em línguas. Tá bom. Estou tendo discernimento. Que bênção. Consegui um emprego. Aleluia. Tá bom. Somos daqui a pouco igual esse povo, que chegou numa terrinha, o de Rubem e de Gade. Aqui tá bom. Eles não sabiam que tinha muito mais. Eles sabiam. Na verdade eles sabiam que estavam indo em direção a uma terra que mana leite e mel. Só que eles se contentaram com aquilo, e Deus tinha muito mais. Quando não temos uma visão clara, porque não possuímos uma visão clara, não alcançamos do todo de Deus, aquilo que Deus tem para nós. O que é visão clara? Quando eu consigo uma visão clara? Quando eu tenho uma visão clara? Quando eu busco em Deus, quando eu coloco diante de Deus, quando eu oro, quando eu jejuo. Amados, se nós formos até Jesus Cristo, antes dele começar o seu ministério, ele jejuou durante 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias. Ele era Deus. O que ele queria mostrar com esse ato? Com essa atitude? Ele orou e jejuou por 40 dias. No meu ponto de vista, na minha mente santa, eu penso assim: se ele que é Deus, que nunca pecou, que não teve mácula, falou assim: é assim o caminho, esse é o caminho, andai nele. E quanto eu tenho jejuado, quanto eu tenho orado? E às vezes nós falamos assim: eu tenho dificuldade de jejum, mas você pode fazer vários tipos de jejum. Então a primeira coisa, amado, é ter uma visão clara. Então busque essa visão clara para a sua vida. Busque o que Deus tem para você poder exercer esse governo aqui na terra. O que Deus espera de você, de mim. O que Deus tem prometido para a nossa vida, para a minha família, para os meus negócios, para os meus estudos, para o meu grupo familiar, para os meus pais, para o meu ministério em 2016. O que Deus quer que eu alcance em 2016? O que Deus quer que eu alcance em 2016? Como pai, como sacerdote do lar, como mulher, como esposa, como profissional. O que Deus quer? Aquilo que você no começo do ano sentou, orou e colocou diante de Deus e fez tua lista. Tenho certeza que fez uma listinha, não fez? No começo do ano, em janeiro, você faz uma lista. Deus, este ano eu preciso crescer mais em Deus. Ou não? Não fizemos essa lista? O que nós colocamos da lista? Preciso trocar o carro, preciso trocar a casa, preciso trocar a moto, preciso arrumar uma namorada, preciso casar. E ministerialmente falando, o que Deus tem para nós? Quando a gente fala em ministério, amados, o ministério não é estar aqui, pregando, não. Todos nós temos um ministério. Todos nós. Cada um tem um chamado. Na sua área, onde você está, no seu trabalho, na sua escola, onde você passa, você tem que deixar marca. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: lá vai o ungido do Senhor. Sem você abrir sua boca. Porque a diferença que dá quando você ora e você busca, você exerce governo. Se nós pegarmos todos os homens de Deus, todos,
Posso citar para você vários, que tinha assim, que orava, cruzado e tal. Todos eles tinham uma rotina de oração e jejum. Uns jejuavam uma vez por semana, outros jejuavam mais. Mas, como eu falei, não importa a quantidade. O que importa está aqui, ó. O seu coração diante de Deus. Se você for jejuar essa semana por obrigação, porque eu estou aqui falando, não jejue, você vai passar fome. Não faça isso. Mas fala assim, se o teu desejo é agradar a Deus, estar mais atento àquilo que Deus tem para a tua vida, para estar mais os teus ouvidos espirituais abertos ao que Deus quer falar com você, daí sim, faça, que Deus vai falar contigo. Deus vai mover o sobrenatural na sua vida, na sua família, na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Daí Deus vai mover. Temos que parar às vezes de ficar murmurando, reclamando, amaldiçoando e orar mais. Isso é governo. Isso é exercer domínio. Quando nós lemos em Gênesis que Deus fala que nós exerceríamos governo, é isso. Mas não ficar se lamentando, como se diz, pelas barrancas, né, Mateus? Alvo, amados, só passa a ser alvo em nossas vidas quando ele é visto como alvo. Meta só passa a ser meta quando eu vejo e atribuo aquilo para a minha vida. Então, qual é o alvo da sua vida para até dezembro de 2016? Nós temos tempo ainda, estamos em maio. Qual que é a meta da sua vida para esse ano? Você estabeleceu alguma meta? O que você colocou como meta? Eu aqui eu falo assim, mas eu já estou avançado em idade, não importa. Se você não tem meta, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que ter meta, temos que sonhar, fazer aquilo sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu preciso possuir uma visão clara das promessas de Deus ao meu respeito. Eu preciso, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando não temos uma visão clara do que Deus prometeu, como eu já falei, dificilmente nós alcançaremos aquilo que Deus prometeu. E por mais que Deus tenha declarado aquilo sobre a sua vida, você não quis, não foi Deus que não cumpriu, você não desejou, você não buscou, você não almejou, você não colocou como alvo, como meta em sua vida. Você não, dentro de você não gerou aquilo como filho, como algo dentro de você, que vem de dentro para fora, desejou aquilo. Nós desejamos várias coisas em nossa vida, como eu já falei, desejamos carro zero, casa bonita, está tudo certo, não está nada errado. Deus nos criou para sermos reis e ter uma vida em abundância. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Está tudo certo. Quando aquilo não é o que me move, quando o que me move são as coisas espirituais, aquilo para agradar a Deus. E ver vidas salvas, e ver vidas transformadas. O grupo familiar é para isso. O quanto você que é líder, o quanto você tem orado para as tuas ovelhas, o quanto você tem investido nas tuas ovelhas. E você que é ovelha, qual é o teu compromisso com o grupo familiar? Você acha que é uma reunião social? Ou você tem ido lá para ser edificado? Tem honrado o seu líder, o seu pastor? Não é um grupo social. Não é algo para você ir lá e, que legal, vou lá hoje fazer um lanchinho, tal. Não é nada disso. É para ser edificado. O seu pastor, o seu líder se preparou, tem uma palavra para você, ele ora por você, ele busca por você. Ele sonha muitas vezes por você. Ele procura discernir o propósito de Deus na sua vida, por mais que você não creia. E muitas vezes nós nos desanimamos, porque nós vemos homens, mas porque homens são falhos, eu sou falho, você é falho, e nós não paramos para analisar os nossos erros, e analisar os erros dos outros. Por isso que eu desanimo, e falo que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e eu não vou nisso, eu não vou naquilo, porque você não olha o teu erro, você olha o erro do outro.
Então é você exercer governo, domínio sobre a terra. Você aponta o erro do teu irmão. Para de apontar o erro do seu irmão. Olhe pelo seu irmão. Abençoe o seu irmão e governe como Deus quer que você governe. A Bíblia ilustra bem isso. Quando Deus muda a vida das pessoas. Nós podemos ver isso com Abraão, patriarca Abraão. Quando Deus veio a Abraão, o que ele fez com Abraão? Ele falou assim, Abraão primeiro não se chamava Abraão, se chamava Abrão. E Deus fez uma promessa para ele. E Deus, sabendo que Abraão era homem como nós, ia esquecer a promessa, Deus falou assim para Abraão, Abraão, você será pai de muitas nações. Vou mudar o seu nome. Não quero mais Abraão, quero Abraão. Daí Deus falou assim, vou mudar o seu nome para Abraão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Vem cá, sai aqui, abre a porta da sua tenda. Imagina que ele pegou a porta, né? Lá não tinha porta. Abriu, olha para o céu. Ele olhou, começa a contar as estrelas. Ele começou lá, 1, 2, 3, 4. Deus, não tem jeito. Então essa é a sua geração. Todas as vezes que você olhar para as estrelas, essa é a minha promessa para a sua vida. E Abraão, amados, mesmo em tempo de chuva como hoje, ele sabia que atrás das nuvens tinha a sua promessa, e não se esquecia, porque Deus deixou uma marca na vida dele. E as promessas que Deus fez para a sua vida, você se esqueceu? Você lembra dela? Você fez um quadro? Você escreveu num caderno, na capa da sua Bíblia? Você escreveu aonde? Para lembrar o que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você, Ele vai se cumprir. O que você tem desejado das promessas de Deus? Você tem isso como alvo na sua vida? Abraão chegava, toda vez que ele saía da tenda, ele olhava, falava, Deus prometeu, vai acontecer. E demorou. Nós sabemos o quanto demorou para vir o filho de Abraão. Porque Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso coração. Então, ele falou assim, Abraão, você vai governar, você vai reinar. Até hoje nós somos frutos de Abraão, do patriarca Abraão. Então nós precisamos entender que a promessa de Deus é viva. A promessa de Deus é viva, tem que ser viva em nossas vidas. E muitas vezes o diabo quer ofuscar essa visão. Por isso nós precisamos manter diante de nossos olhos algo que influencie, algo que marque. Por isso que Deus colocou diante de Abraão as estrelas. Em Números 11, versículo 4. Números 11. Um bando de estrangeiros que havia no meio dele encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, da cebola e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Olhe o que o versículo 6 diz. Coisa nenhuma enxergamos a não ser esse maná. Amados, eles esqueceram da promessa de Deus. O maná não era o fim, o maná era o meio. Vocês imaginam assim, o maná era o meio. E era interessante, porque Deus dava em abundância. Que todo dia de manhã, o pessoal saía da tenda, né, imagino eu. Eu tenho a minha família, tenho duas, eu e minha mulher. Vou lá e pego o maná para mim e para minha mulher. Eu tenho 10 filhos, pego o maná para mim e para os meus 10 filhos. Não faltava. Era abundância, Deus estava lá, todo dia. Só que eles começavam, ai que saudade do Egito. Ai que saudade do meu passado. Como era bom quando eu dançava nas danceterias. Como era bom quando eu ficava com as menininhas. Ai que saudade. Amado, você não tem certeza do propósito de Deus na sua vida. Se você tem saudade de alguma coisa do teu passado, ou não está contente com aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus tem para você, se você tem sonhado com as coisas do mundo, pare, ore, faça uma autoanálise, esquadrinhe o seu coração.
Porque nós estamos no meio de um trabalhar de Deus em nossas vidas. Deus quer nos levar a um padrão mais alto. Deus quer nos levar-nos a algo que Ele possa nos usar com abundância, com ousadia, com intrepidez. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não podemos ficar como esse povo, murmurando, esquecendo aquilo que Deus fez para eles. Eles estavam vendo aquilo que estava nos seus olhos. Eles não conseguiam ver a terra que emana leite e mel. Por isso que Deus deixou as estrelas para Abraão. E eu falo, aonde você marcou as promessas de Deus para a sua vida. Eles não conseguiam ver a terra que emana leite e mel. Só vinha o maná. E muitos de nós, amados, eu vou colocar agora assim, nós, todos nós, de maneira geral, muitas vezes só enxergamos a derrota, só enxergamos o fracasso, só enxergamos as doenças que nós estamos lutando, mas muitos de nós não conseguimos ver o momento, é somente um momento de luta que nós estamos passando. Depois do choro, logo virá a alegria, logo virá o gozo. Depois da luta vem a vitória. Toda semeadura tem uma colheita, o que você tem semeado. Na outra pregação eu falei isso, falei sobre o solo divino e sobre o solo de Satanás. O que você tem semeado é o que você vai colher. Então olhe para aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. E esse povo parou de olhar para Canaã e começou a olhar para o maná. Eles pararam de olhar, mirar Canaã, a terra que emana leite e mel, e começaram a olhar para o maná. Então pare de olhar para as áreas fracas dos seus pais, dos seus filhos, do seu líder. Olhe para o que Deus tem prometido para eles. Olhe para as áreas fortes. Comece a olhar para as promessas de Deus na vida deles, do seu marido, do seu esposo, da sua mulher, dos seus filhos. Quando Jesus olhava para Pedro, por mais errado que Pedro era, e quando ele errava, Jesus não olhava para Pedro condenando. Os olhos de Jesus olhavam para Pedro assim, que ele sabia que a sombra de Pedro iria curar. Não que Pedro naquele momento errou, que Pedro negou, mas ele olhava para Pedro sabendo que Pedro, a sombra dele curaria. Então, muitas vezes nós olhamos com os olhos condenando as pessoas, os seus erros, os seus pontos fracos. Esquece os pontos fracos dela, olha para o que é bom, olha para aquilo que é forte, para as promessas de Deus. Ore por essa pessoa, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelo seu pai, pelo seu filho, pela sua mulher. Ore. Em Atos 7, 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amados, essa passagem, a Bíblia diz que Jesus está onde? Assentado à direita de Deus. Ele é rei, quando a Bíblia se refere a Jesus. E quando Estevão olha para o céu e vê Jesus, que jeito? De pé. Jesus ficou em pé para receber Estevão. Por quê? Porque Estevão não se perdeu. Estevão não sabia o seu propósito. Mesmo sendo apedrejado, ele tinha uma visão clara daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mesmo sendo apedrejado, Estevão tinha uma visão clara da meta que Deus tinha para a vida dele. E Jesus, sendo o rei, sendo tremendo, sendo maravilhoso, ficou em pé para receber Estevão. Como você sonha que Jesus irá te receber no céu? Como você sonha que Ele irá te receber? Como nós vemos em Apocalipse. Você sabe, né? Todos verão a Deus. Isso é fato. Quando você escuta essa frase assim, né, fazendo parênteses aqui, que fala assim: mas todos verão a Deus. Todos verão a Deus, realmente. Pode ser no juízo.
né? Aqui com as ovelhas, aqui para a direita. Não te conheço, aparta-te de mim, para cá. Mas todos verão a Deus, esse é fato. Agora tem que ver como você quer ver a Deus. Estevão aqui, seu irmão em Cristo, foi recebido de pé por Jesus. Como você quer ser recebido? O que você tem feito para agradar o coração do Pai? Meu irmão, nós não alcançamos todos ainda. Temos muitas coisas para caminhar. Mas Deus tem que ser exaltado em nossas vidas a cada dia. E muitas vezes ficamos, nesse lenga-lenga, olhando para as coisas que nos levam para trás, gastando tempo, conversando coisas que não edificam, falando de falência, de miséria, o telefonema que você não recebeu, do emprego que está esperando, das inimizades, do fracasso, do pecado. Mas eu gosto muito de Davi, quando ele fala no Salmo 101, Davi declara: não porei coisas más diante dos meus olhos. O que você tem posto diante dos teus olhos? Porque aquilo que nós vemos, muitas vezes nos direciona a nossa vida. Então às vezes quando a gente orienta você, não acesse sites que não edificam, não vejam coisas que não edificam, porque isso direciona a sua vida. Davi fala no Salmo 101, não colocarei coisas más diante de meus olhos. A luta que você está passando não vai te derrotar, pode ficar tranquilo. Não vai te impedir de chegar no propósito de Deus, porque Deus é contigo. Deus luta com você. E isso não é o fim. Não pense você que tudo aquilo que nós estamos passando hoje, ou que nós passamos, é o fim. É apenas um meio. Nós estamos no meio de uma coisa que você não conseguiu discernir ainda aonde você vai chegar. Por isso que nós falamos, temos que orar. E as barreiras, muralhas, não nos pode impedir de alcançar o que Deus tem para nós. Então nesse ano de 2016, nós temos que definir ou discernir o que Deus tem para nossas vidas. Porque ainda tem, nós estamos em maio. Temos muitas coisas a fazer até dezembro. Temos muito a fazer pelo reino de Deus. Temos muito a exercer o propósito de Deus, o domínio e o governo. Então nós precisamos se levantar com fé, com determinação, para que chegamos até o fim e falar: Deus, esse aí valeu a pena. Então nós temos que ver o que nos impede realmente de receber o todo de Deus, para que Deus possa declarar: esse valeu a pena. Então o que tem nos impedido de receber o todo de Deus? Então nós precisamos, como eu falei, esse é meu primeiro tópico, enxergar com clareza o que Deus tem para nossas vidas, as metas de Deus para nossas vidas. E quando nós tivermos clareza disso em nossas vidas, nós vamos conseguir avançar mais, vamos conseguir caminhar mais, vamos conseguir fazer mais. E isso em tudo. Porque, amados, a vida espiritual, ela não se separa do nosso cotidiano. Não pensa você que eu sou espiritual só na igreja e lá no meu trabalho eu não sou espiritual. Você pode não parar no seu trabalho e ficar orando no seu trabalho, você nem deve. Você está errando, você está roubando o teu patrão, né? Você tem que orar na mente em todo o tempo, né? Mas não separa. Ali o teu testemunho, o teu jeito de agir, a tua maneira de viver, tem que ser espiritual. A tua conduta diária tem que ser de um padrão divino. Isso por que você tem esse padrão? Porque você tem uma visão clara daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você? Se eu fizesse essa pergunta, não precisa erguer a mão, tá? Erga a mão quem tem uma visão clara daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você falaria o que para mim? Porque, amados, nós não podemos ficar brincando de ser crente. Não podemos ficar brincando de ser cristão. Ter a aparência de santo e por trás fazer tudo errado. Ser como túmulos caiados.
Foi a pregação de sábado retrasado. Até fazendo parênteses, né, das pregações de sábados, tem sido tremenda. A de ontem, todos os sábados. Você que vem estar sábado em casa, né, esperando a tela quente, vem assistir novela, vem aqui, participar do culto, orar conosco, né? É bênção, é tremendo. Pular com os jovens, é maravilhoso. Se tem jovem aqui que não veio também, venha, você vai ser edificado. Então, túmulos caiados, tudo bonitinho, pintadinho por fora, limpinho, né? Assim, né? Limpinho, maravilhoso por fora, por dentro, osso, podridão. Como está a tua vida? Eu tenho uma aparência de crente, para os irmãos eu tenho uma pinta de crente, mas quando você não está perto dos irmãos, o que você tem feito? Porque, amados, eu sempre digo, sempre repito nas minhas pregações, quando você está sozinho, que Deus vê se você é crente ou não. Quando você está só, que não tem ninguém te vendo, que Deus vê se você é crente ou não. Nas suas conversas de WhatsApp, nas suas, tem outro negocinho lá que eu não lembro o nome, que é aquele amarelinho, como é que é o nome, Luciano? O Shep, isso, o Shep, tem lá o Face, tem YouTube, cara, tem mídia, tem coisa na ferramenta na internet do Satanás para dar e vender. Mas são ferramentas que, se você usar para evangelizar para a obra de Deus, são maravilhosas. E para que você tem usado? Para que você tem usado? Porque uma coisa é fato, amados, nós conseguimos até enganar os irmãos por um tempo, mas não por muito tempo. Mas enganar Deus você não se engana. Se você sair da igreja agora e ser atropelado e morrer, para onde você vai? Você vai ter a vida eterna com Deus? Ou vai ter a vida eterna atribulada com Satanás? Qual escolha você fez? Então nós temos que ter assim na mente, no coração, impresso no nosso coração. Você veio aqui para governar, para conquistar o seu futuro? Nessa terra, quando eu falar aqui na terra? Ou você está aqui de passagem, o que vim, tá bom? Deixa a vida me levar, leva eu, nessa musiquinha do... Quer deixar que a vida te leva? Que Satanás te leva? Você vai ser levado por Satanás. Aí que você vai ser levado. Então, amado, se você está se enganando, fazendo papel de crente, sai dessa. Vai servir a Satanás, que é melhor. Porque você vem na igreja, quer mostrar uma coisa que você não é, quer falar mal do povo de Deus, da igreja de Deus. Amado, você pode enganar o irmão, mas a Deus você não engana. Se acontecer uma coisa com você hoje, não tem idade, não pensa, você vê quantos jovens por aí, acontece na vida que a pessoa vai embora, você vai para o inferno. Tenha consciência disso, é a vida eterna no inferno, no lago de enxofre, queimando. Porque, mas Deus é amor, mas é justiça. Deus é justo, e Ele cansa da iniquidade. Iniquidade, amado, é diferente de pecado. Pecado você comete e diz assim, aconteceu, eu pequei. A iniquidade é aquilo que você, é um pecado cativo. Um pecadinho que você guarda no bolso, fala, Deus mexe em tudo, menos esse pecadinho, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, eu gosto desse pecado. E não vou largar dele, ele é meu. E vai para o inferno com esse pecado. Então não adianta a gente ficar se enganando. Para conquistar, para você ter um futuro diante de Deus, você precisa ter consciência e clareza do que Deus tem para a sua vida. Meu segundo ponto é, quais os motivos de não alcançarmos o todo de Deus? Quais os motivos você acha que nós não alcançamos o todo de Deus? Porque muitas vezes nós paramos diante das derrotas. Nós achamos que fomos derrotados, nós não fomos. Mas nós paramos nos obstáculos. Nós achamos que as lutas vêm, ai meu Deus do céu, luta de novo, não aguento mais, está difícil, a aprovação está fogo, a Dilma saiu e agora, meu Deus, entrou o homem lá, satanista, servo do diabo. A gente perde tempo falando isso.
E a gente esquece que nós temos um Deus que é muito mais que todo político, toda estrutura política que pode envolver um país. Nós esquecemos que nós temos um Deus por nós, que tem uma terra prometida para mim e para você. Nós esquecemos que Deus colocou você aqui na terra para ser sacerdote, governar e declarar a sua paz, o seu amor, a salvação, o seu governo. E que tudo que você pôr na sua mão será diferente, que você vai profetizar e aquilo vai acontecer. Nós esquecemos disso. Então não pare, meu amado. Não pare diante dos obstáculos. Continue declarando que o Senhor é Senhor da sua vida, que você vai vencer, que a vitória é sua, que Deus é o seu Senhor. Não aceite as derrotas impostas pela vida. Se você aceitar, fará com que você não alcance o todo de Deus. Se você aceitar, isso vai parar você, vai travar você. Não aceite. Continue caminhando. O diabo é especialista nisso. Ele sabe o que ele tem que pegar e falar para você, para que você fale: ai, meu Deus do céu, o diabo veio de novo na minha vida. Pare, você já venceu isso. Você não tem, aquilo que você tinha, aquela luta que você tinha dificuldade, você já venceu. Você é mais do que vencedor. Amém? Então a Bíblia fala do dia mau, das lutas, das tribulações que vêm sobre nossas vidas. Como eu falei, o Evangelho é muito honesto. Lucas, faça favor, João 16, 33. Então, só para a gente ter certeza que o Evangelho nosso é muito honesto, em João 16, 33. Amém? Então no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, vamos ler junto, neste mundo vocês terão, contudo eu venci o mundo. Amados, é para nós, é para mim e para você. O que o Evangelho, o que Jesus está falando? Ele está sendo honesto com você. Ele está sendo claro com você. Aquele papinho que você ia aceitar Jesus, quer ser tudo lindo, maravilhoso. Não, no mundo tereis aflições, terei lutas. Eu vou provar a tua fé. Eu vou ver se você cresceu. Eu vou ver se você amadureceu. Eu vou pôr aquela tua dificuldade que você tinha diante de você. Porque, amados, uma coisa é bem clara. Quando a gente sabe que a gente é aprovado? Vamos fazer um paralelo aqui. Na faculdade, na escola, quando você é aprovado? Você faz uma prova, você tem que tirar nota, e a professora te aprova, correto? Não mudou não, né? Tem o que eles pagou, passou, mas ainda tem que fazer prova, né? Mas tem que ser aprovado. E para Deus é as mesmas coisas. Quem roubava não roube mais, quem furtava não furte mais, quem se prostituía não se prostitua mais. Então aquilo que você fazia, Deus vai colocar diante de você, vai permitir, para você ser aprovado. Se você não for aprovado, bombou, repete, faz de novo, tem que passar de novo para ser aprovado, e assim vai. A vida cristã é essa, tem que ser aprovado. É igual na vida secular. Esse negócio de você passar de ano na escola, na faculdade, né? Também é espiritual, tá vendo? Porque nós temos que ser aprovados no reino de Deus. Aquilo que você tinha de fraqueza, Deus vai te aprovar, se você vencer. Daí eu imagino assim, né? Isso é na minha imaginação bem fértil, né? E Satanás tinha no inferno assim, né? Um cartaz com uma foto sua bem grande, colocado as tuas fraquezas. Fulano, o Diógenes, né? E vai lá e prova aquilo. Cara, não consegui. Ele vai lá e risca, aprovado. Vai lá e risca, aprovado. Vai lá, caiu. Isso aí, ele venci. Vai ter que passar de novo. Vai ter que vencer. Então, amados, é assim. Então, na vida, nós precisamos alcançar e ser aprovado.
Então quando você tem o alvo claro diante de você, dos propósitos de Deus para a sua vida, você consegue conquistar mais. Porque fala assim, não, eu vou ser aprovado, porque eu sei o que Deus tem para mim. Eu entendo o que Deus quer da minha vida. Eu entendo o que Deus espera de mim. E nós caminhamos com mais segurança. Muitas vezes nós não caminhamos com segurança, porque nós não sabemos aonde queremos chegar. Como eu disse, qualquer coisa serve. Então Jesus está dizendo para nós isso aí. Então não aceite a derrota. Não aceite o tombo. Não aceite o fracasso. Não aceite e não aceite. Passou por uma dificuldade, passou por uma derrota, diga isso a Deus, que isso não é para você. Deus tem muito mais para você. Não aceite o desemprego. Não aceite o não que você espera o sim. O único não que você pode aceitar é o de Deus, às vezes. Você pode aceitar o não de Deus, porque muitas vezes nós queremos algumas coisas que não é bênção para a nossa vida, e Deus diz não, e nós insistimos, né? Isso você pode aceitar. Mas muitos nãos daquilo que Deus falou para você, às vezes tem dificuldade, mas lute, persista naquilo. Então Jesus está dizendo aqui, não se dobre perante as lutas, diante das lutas. Então nós podemos fazer vários exemplos na Bíblia. Vamos fazer o exemplo de Daniel nas covas dos leões. Olha que tremendo. Daniel nas covas dos leões, era o fim. Por que Daniel teve que passar pela cova dos leões? Ali era um meio de aprovar Daniel, da sua fé. Ele foi jogado nas covas dos leões. Você ainda não chegou ao fim. Você está onde agora no momento da sua vida? Na cova do leão? Está lutando, está com medo? Não, mas os leões não fizeram nada a Daniel, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Você ainda não chegou ao fim. Você vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Fica tranquilo. Mas lute, persista, ore, jejue, caminhe. Não pare. Não pare. Continua caminhando, está difícil. Caminhe. Deus é contigo. Então nós pegamos ali o exemplo também de quando José de Arimateia tirou o corpo de Cristo na cruz. A crucificação de Cristo era o fim? Ou era só um meio de nós termos acesso à salvação? Não estava no propósito de Deus que Jesus Cristo seria crucificado? Pegou José de Arimateia, tirou, foi lá. E é tremendo. Porque a gente pega o contexto aqui da história, ele fala assim, que daí quando as mulheres chegaram com as ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus, chegaram lá no túmulo, o túmulo estava vazio. Por quê? Porque a cruz era só o meio de nós termos acesso à salvação, à vida eterna. Jesus tinha certeza do que Deus tinha para ele. Jesus tinha consciência, visão clara do seu propósito aqui na face da terra. Jesus sabia o que ele veio fazer. Por mais que ele orou lá no monte, falando, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, ele sabia que ele teria que passar por aquilo. E as mulheres chegaram. Nós podemos ver, Lucas, por favor, João 20, 13. João. Eles se perguntaram para as mulheres que chegaram ao túmulo para chamar Jesus: mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Não, pode voltar. Por que elas estavam chorando? O que elas esqueceram? O que elas esqueceram daí? Jesus falava, eis que ressuscitarei. Elas esqueceram do que Jesus falou para elas, para os discípulos. Então elas acharam, na hora que eles viram Jesus no túmulo vazio, eles tinham que dar glória a Deus, meu mestre já ressuscitou. Mas nós fazemos iguais. Nós fazemos a mesma coisa em nossa vida. Deus fala conosco. Tenho isso para a tua vida. Só que daqui a pouco eu estou chorando, esqueci, Deus não me ama.
Deus prometeu. E elas fizeram a mesma coisa. Elas esqueceram que Jesus está vivo, que Jesus iria ressuscitar, que a cruz era somente um meio. Então, às vezes, nós vivemos um cristianismo de ilusão, achando que não podemos passar por lutas e tribulações. Nós achamos o cristianismo assim, legal, sou crente agora, não vou passar por mais nada. Então, amados, como nós já lemos, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo, você veio para governar este mundo. E nós precisamos aprender a entrar nas tribulações com confiança, sabendo que elas vão passar, mas não vão nos segurar. E aliás, eu vejo assim, se Deus tivesse livrado Daniel das covas dos leões, pense comigo, não teria sido uma história linda do mesmo jeito, maravilhosa? Teria. Deus falou, não quero que ele passe pelas covas dos leões. Teria sido uma história linda, maravilhosa, da mesma maneira de ter sido jogado nas covas dos leões. Eu já ouvi o povo dizer, assim, não, né, assim, algumas pessoas que querendo desmerecer a história, falam assim, né, que não, que os leões eram velhos, os leões estavam com a barriga cheia. Eu falo assim, mas se fosse velho aqueles leões, o milagre era maior. Porque disse que quando jogaram os algozes daqueles que acusaram Daniel, no ar eles pegaram e mastigaram até os ossos dos algozes. Foi que maravilha. Daqueles que acusaram Daniel. Todos eles e a sua família foram jogados lá na cova. E Daniel não aconteceu nada. Por quê? Porque Daniel sabia que era o meio da luta. Mas Daniel tinha um alvo. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Daniel sabia os propósitos de Deus na sua vida. E da mesma maneira, quando nós lemos lá em Daniel 3, 16, 17, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, também seria uma história maravilhosa se Deus tivesse livrado da fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego. Não seria uma história maravilhosa? Deus pôs a sua mão e tirou, o rei não jogou e mandou matar aqueles que... Seria uma história linda, maravilhosa. Mas não. Foram amarrados, jogados, e lá, tem 4 andando na fornalha, meu Deus do céu. O capeta ficou louco, o capeta clamava assim, meu Deus. Imagine. E na tua vida, na minha vida, na sua vida é assim. Quando você permanece firme, Deus fala assim, aí sim. Vê o pecado, ele fala, não vou pecar. Vê aquilo que você tinha fraqueza, não vou pecar. Vou resistir ao diabo. Resistir ao diabo, isso aí. Mas como é que nós resistimos ao diabo? Jejuando e orando. E tendo claro em nossas vidas aquilo que Deus tem para nós. Se você não tem claro aquilo que Deus tem para você, não tem como nós chegarmos a algum lugar. Então diga assim, eu vou avançar. Diga assim comigo, eu vou avançar. Essa luta não vai me deter. Deus é meu Senhor. Aleluia, isso aí. Glória a Deus. Amados, então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a consciência de marchar em direção ao propósito de Deus na minha vida. Eu não posso parar com as dificuldades, com as mudanças, com as lutas. Que é mudando. Porque isso aqui. Para com isso. Você não é um coitado. Deixa Deus mexer. Deixa Deus chacoalhar. Você vai ver que vai melhorar. Você vai ver que Deus tem o melhor para a sua vida. Nós temos que tomar a palavra de Deus. Nós temos que tomar a promessa de Deus para nossas vidas. Em vez de irmos até a palavra, em vez de irmos em encontro com a promessa de Deus, muitas vezes o que eu quero dizer? Em vez de nós irmos até a palavra, irmos em encontro à palavra de Deus, irmos de encontro com a promessa de Deus, muitas vezes nós queremos o quê? Deus, abençoa a minha vida, vem com a tua palavra comigo, Deus abençoa. Nós não queremos nos colocar diante da vontade de Deus, da palavra de Deus.
Nós queremos que Deus nos abençoe do jeito que nós somos. E Deus não vai abençoar do jeito que nós somos. Porque muitas coisas nós precisamos limpar, purificar, tirar das nossas vidas. Eu podia enumerar várias, mas não vou gastar nem tempo com isso. Eu e você sabemos aquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas, que não agrada a Deus. E só assim nós vamos avançar. Só assim nós vamos conquistar um futuro de vitória, de glória. Por isso que essa palavra de hoje vai assim, conquiste o seu futuro. Porque está na minha e na sua mão conquistar o futuro. Jovem, está na sua mão, você tem mais tempo que a gente. Os erros que nós cometemos, você não precisa cometer. Ontem eu achei bem legal, ontem nós fizemos uma reunião ali. O Zaza falou assim, né? O Zaza estava ali com a gente conversando e falou assim: eu amo os jovens. E eu quero continuar abençoando os jovens. Porque eu não quero que eles façam os mesmos erros que eu fiz. Tremendo isso. Sabemos que erramos. Sabemos que pecamos. Sabemos, mas não queremos que as pessoas passem por isso. Por isso que a palavra diz que na reunião de conselheiros há sabedoria. Você só erra se você quiser, porque você tem um líder de grupo familiar, você tem um pastor, você tem alguém que pode orar com você, abençoar a tua vida. Você só erra se você quiser, ou se você está indo buscar conselho no lugar errado. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Jovem, você só erra, você só peca se você quiser, porque tem alguém para orar junto com você, para te aconselhar, para você não crescer um jovem frustrado, um marido frustrado, uma mulher frustrada, para que Deus possa discernir o propósito da sua vida e mostrar para você o que Ele tem para você, que é melhor do que você pode imaginar. Nós não conseguimos imaginar o que Deus tem para nós. Não conseguimos. Podemos fazer uma dinâmica bem rapidinha, bem legal, assim, ó. Pense assim, pare um pouquinho e agora pense, cada um pense. Melhor coisa que podia acontecer na tua vida. Pense, puxa, isso aqui seria muito bom. Se acontecesse isso, seria tremendo. Um teclado novo, Mateus? Uma coisa boa, muito boa. Agora, multiplica por 10, que é mais fácil, né? Número redondo. Multiplica por 10. Agora multiplica por 100. Chegou nem perto do que Deus tem para você. Não chegou nem perto, nem raspou daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Você não crê nisso? Então, amados, nós não conseguimos medir o que Deus tem. Só que nós nos afastamos dos propósitos de Deus na nossa vida. Nós não temos claro esse alvo na nossa vida. Nós não temos claro o que Deus tem para nós. E por isso que muitas vezes nós não alcançamos. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos. Por isso que muitas vezes nós desistimos. Por isso que muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa em pessoas, em homens, né? Nós colocamos na namorada, no namorado, na mulher, no esposo, nos filhos, e não colocamos em Deus. Porque com certeza, amado, se você colocar a tua expectativa no homem, você vai cair. Você pode colocar a expectativa no pastor Marcos, em qualquer pastor da igreja, você vai cair, porque nós temos defeito. E se você me conhecer um pouquinho melhor, você vai ver que eu tenho muito mais defeito do que você imagina. E que eu erro muito mais do que você possa imaginar. Se você pensar que vai seguir alguém, não siga, siga Jesus Cristo, siga a palavra de Deus. Você tem que ter um alvo claro de Deus para a sua vida, não de um homem para a sua vida. O homem pode ser instrumento para abençoar e orar com você e te dar uma direção, porque é temente a Deus, e Deus usa o homem para te abençoar e para ajudar você a discernir o propósito de Deus. Nós cremos nisso, por isso que nós trabalhamos com grupos familiares, trabalhamos com pastores, porque nós cremos que Deus usa nós como instrumento na face da terra. Cremos não, está na palavra de Deus. Porque os anjos quiseram vir fazer aquilo que nós temos que fazer. E Deus falou, não, eu quero que os homens façam. Então se você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, reveja a sua vida espiritual, reveja a sua vida de crente, reveja a sua vida como cristão. E nós temos que misturar fé na palavra de Deus. O que é misturar fé na palavra de Deus? Converse com o Espírito Santo, pergunte para Ele o que Ele vê
em você. Só que se prepare. Se você perguntar para o Espírito Santo o que ele vê na sua vida que ele não gosta, pergunte e fique bem quietinho e espera. Ele vai te falar. Só que não adianta você perguntar e não querer mudar, nem pergunte. Perguntar só para saber, ele não vai nem gastar tempo contigo também. Tá? Então assim, pergunte. Isso de fé. Você sabe o que o Espírito Santo, quando assim, eu tenho na minha mente. Se você perguntar, Espírito Santo, como o Senhor me vê? Um dos propósitos que ele vai falar para você é assim: eu te vejo mais que vencedor. Eu te vejo um guerreiro. Eu te vejo um valente. Eu te vejo um pastor. Eu te vejo uma pessoa que vai resgatar a vida do inferno. Não. Você tá falando, de quem o Senhor está falando? Estou falando de você mesmo. Não pode ser. Não, eu vejo você assim. Mas eu não me vejo assim. Mas eu te vejo. Só falta você tomar posse. Para não falar assim. Amém. Não vou falar não. Cíntia. Com essa risada assim de longe, né? Então você consegue ver como o Espírito Santo te vê? Você consegue ver como o Espírito Santo te vê? Assim, dessa maneira que eu estou falando? Mais feliz, mais vitorioso, cheio de paz. Porque, amado, nós temos lutas e tribulações, mas a paz que excede o entendimento, aquela que vem de Cristo, tem que estar em nós. Você consegue te ver mais capaz do que você é? Mais ousado do que você é? Com mais fé do que você tem? Você consegue se ver? O Espírito Santo te vê assim. Então, amados, mais um exemplo que eu acho muito legal, que Deus colocou no meu coração, assim, que nem eu vejo Davi, né? Pega Davi, vamos pegar o Davi, que todo mundo gosta de falar de Davi. Você imagina Davi na luta que Davi teve na vida dele. Davi era guerreiro? Davi cresceu num pasto. Davi apacentava as ovelhas, tal. E Jesus falou o que para ele? Deus falou: vai lá, para começar, você vai começar matando um gigante. Vamos falar assim, né? Para começar, você vai começar matando um gigantinho. Meu irmão Davi. Eu imagino assim, né? Que Davi vibrou. Falei assim: cara, que legal, cara, eu vou matar um gigante. Esse eu mato fácil. Porque é grande, né? Deve ter uma cabeça desse tamanho. Não, vou falar não, Leandro. Desse tamanho eu vou acertar a pedrada facinho na cabeça dele. Imagina se fosse um pigmeu. Davi estava complicado. Mas quando Davi veio guerrear, ele falou assim: Deus, obrigado, Deus, que é um gigante. Você tem agradecido pelas lutas que tem na tua vida? Porque Deus já te deu a vitória? Você tem agradecido? Deus já te deu a vitória. A vitória já é sua. Como Davi derrubou. Amados, Esther, a rainha Esther, que a minha esposa gosta muito de pregar sobre ela, né? O avô dela não era rei. A avó dela não era rainha. O pai dela não era rei. E Deus diz para Esther assim: que tal começar como rainha? Então o improvável na vida do crente acontece. E nós queremos viver no mundo natural. Nós queremos ver pelos nossos olhos. Nós não conseguimos ter fé, misturar fé na palavra de Deus. Mas Deus faz o improvável na nossa vida. Então o que ele fez com Davi, que ele fez com a rainha Esther, que ele fez com Moisés, que ele fez com Eliseu, que ele fez com Elias, nós podemos pegar de Gênesis a Apocalipse exemplos. Se você não quer ir na Bíblia, tem vários exemplos também mais perto de nós, atuais, que Deus transformou e mudou. E nós ainda, muitas vezes, nos apegamos naquilo que nos deixa para trás. Acreditamos em palavras de homens e não acreditamos na palavra de Deus. Acreditamos muitas vezes no que pessoas falam e não misturamos fé na palavra de Deus. Muitas vezes nós nos apegamos mais do que uma pessoa desconhecida fala, do que o que Deus falou para você. E nós desviamos o alvo, desviamos os propósitos, desviamos, e saímos fora. E muitas vezes até desviamos dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas vocês já viram que serviram a Deus e hoje não servem mais a Deus?
que se perderam no caminho, que acham que estão com toda razão, e Deus ama elas, e Deus quer elas de volta. Mas amados, nós somos instrumentos para trazer esse povo de volta aos caminhos do Senhor. Nós somos instrumentos para evangelizar, instrumentos para fazer o reino de Deus avançar, somos instrumentos para que o reino de Deus avance e possamos governar nessa terra. E meu terceiro e último ponto: não se deixe dominar pelo conformismo. Não se deixe dominar pelo conformismo. Ser dominado pelo conformismo te impede de chegar onde Deus quer que você chegue. Se você for dominado pelo conformismo, você não vai chegar. Qual a primeira coisa que o conformismo impede? Ter uma visão clara de onde Deus quer que a gente chegue. A segunda, que as lutas e os problemas vão nos derrotar. É assim mesmo, a vida é assim mesmo, é difícil, tudo. Então, não deixe se levar pelo conformismo. Conformismo, amado, significa passividade. Eu esperar não é tempo ainda. Significa tornar-se semelhante ao ambiente, render-se à situação imposta, aceitar a situação exposta. Quando não nutrimos uma forte disposição para mudar, nos tornamos conformistas. Aceito, tá bom, é assim mesmo. Eu sou doente, tenho que aceitar, vou nem orar mais, vou morrer com isso mesmo. Não, você não pode se conformar. Deus não criou você assim. Deus tem o melhor para a tua vida. Comece a acreditar que Deus tem o melhor para você. Não é assim, o que será, será não. Você vai falar, não, o que será, não será. Porque Deus te torna o improvável provável. Deus muda toda a nossa geração, muda a nossa vida, muda a vida dos teus filhos. Basta você declarar e profetizar. Como nós vimos nesse texto de Números 32, ele fala de duas tribos que começaram a ser picados pela síndrome, pelo vírus do conformismo. Nossa, está legal aqui, que pastinho gostoso, que pastinho legal, vou ficar aqui. Para que eu vou atravessar o Jordão, vou guerrear, para quê? Ei, pessoal de Gade, Moisés teve que falar, ei, pessoal de Ruth, lá no deserto não tinha pastagem, mas aqui tem, mas Deus tem mais para você. Essa grama é especial, mas Deus tem muito mais. Então nós não podemos nos conformar como esse povo se conformou. Esse exemplo de Números aqui é para a gente falar assim, Deus, eu não posso acontecer isso na minha vida. Não podemos deixar acontecer isso em nossas vidas. Não vamos nos conformar. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E vamos lutar, vamos guerrear. Porque você não é um coitadinho. Você não tem uma namoradinha. Você não tem uma esposinha. Você não tem um empreguinho. Então a Bíblia diz que quando eles foram falar com Moisés, que eles já se conformaram com aquilo, que eles iam ficar ali mesmo. Eles não queriam a terra que mana leite e mel. Não queriam o melhor de Deus. Moisés, nós não queremos alcançar o todo de Deus. Quantas vezes eu falo isso para Deus? Eu não quero alcançar o todo seu. E a gente viu lá em Números 32:6, né, que Moisés fala, mas e seus compatriotas, você vai abandonar eles? Os teus irmãos de igreja, você vai deixar eles seguirem lutando sozinho? Você vai abandonar o barco? E teus irmãos? Eles ficam? Não, né? Então, amados, Deus tem muito mais. Ficar conformado com o que temos, não podemos. Deus sempre tem mais. Aquilo que você alcançou não é nada perto do que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que deixar de seguir o Senhor é muito sério. Quando você deixa de seguir aquilo que Deus tem escrito para você, é muito sério. Deus se ira com isso. Eu tenho mais para Ele não quer. Imagine, eu tenho mais, e Ele fala, não, tá bom, não, eu tenho mais. Não, tá bom, Deus. Deus se ira com isso, amado. Deus quer que eu chegue até o meu objetivo.
Não se desanime com as lutas. Que se eu cair, eu me levante, me arrependa do que eu errei, mas caminhe, avance, continue avançando. Não podemos parar, mas o conformismo nos leva a parar. O conformismo nos leva a desanimar. Então nós vemos a caída do Senhor se acendeu, porque eles estavam conformados com parte da promessa. Chegaram até perto do Jordão, eles estavam conformados com parte da promessa. Sabe que muitas vezes nós não estamos conformados com o que Deus já fez? Puxa, tudo bem, né? Ó, já tenho isso, tenho aquilo. Nossa, Deus, o Senhor é bom demais comigo, né? Tá bom. Agora só se eu ir para o céu, tá bom, não precisa mais nada. Não você vai nem trabalhar para o Senhor. Só não quer mexer com o diabo para ele não mexer comigo? Amado, a gente se conforma às vezes com a parte da promessa, e Deus tem muito mais para nós. Não se conforme com pouco, sendo que Deus tem abundância para você. Nós temos que, essa abundância espiritual, nós temos que ser ambiciosos espiritualmente. Isso é bênção. Essa ambição de querer mais de Deus, crescer mais em Deus, é bênção. Nós temos ambição em várias áreas da nossa vida. Ficar rico, ganhar dinheiro, até jogo na loto de vez em quando escondido dos irmãos. Mas, né, ambição de ficar rico espiritualmente, eu não tenho. E Deus fala assim, meu Deus. Deus não fala para Deus, eu acho que, nem sei o que Deus acha, porque fala de Diógenes lá embaixo, que queria mais, ele não quer mais. Então a ira do Senhor se acende nessas vezes. Ele não quer que nós ficamos com parte da vitória, Ele quer que nós tenhamos a vitória integral. E é uma coisa terrível, quando você lida com um crente sem ambição, espiritualmente falando. É horrível, que ele acha que tudo está bom do jeito que está. Quando você fala, e ele, não, tá bom, não tem mais nada não, isso já está bom demais, se eu morrer hoje, está bom, já alcancei tudo que eu queria. Então, amados, ambição espiritual é boa. Então, para nós finalizarmos, eu quero só mostrar um vídeo, e nós vamos ver um vídeo agora, o Lucas vai passar, e nós vamos concluir a mensagem com esse vídeo, já vamos para casa, bem rapidamente, um vídeo tremendo. Presta atenção nele, por favor. Saulinho. Quando estou triste, mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer, me quedo aquí, espero en silencio, que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y
Veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás por mar de tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Aleluia. Esse vídeo fala por si só, né, amados? O interessante nesse vídeo, eu até anotei porque quando eu estava vendo, para não esquecer de falar, ele ia chegar em primeiro. Todas as fichas estavam nele. Ele tinha se preparado. Ele era o atleta mais bem preparado. Mas de repente, ele sentiu uma contusão, uma fisgada, não tinha mais como correr. Ele cai, dá uma olhada para trás e pensa: eu corri tudo isso já. E muitas vezes o diabo faz isso comigo e com você, com a gente. Olha o que você já fez, olha quantas conquistas você já tem, olha o quanto você já correu. Olha quantas pessoas você já ajudou. Olha quanto você já trabalhou nessa área da igreja. Esta é a hora de parar. Está na hora de desistir. Daí vem o Pai. Lá da arquibancada, lá do céu, vem Jesus. E diz: filhos, vamos, eu te ajudo. Eu não investi na sua vida para você parar. Eu não investi na sua vida para você ficar aí deitado, para você ficar olhando para trás. Vem cá, vamos caminhar. Pai, está doendo, pai, está difícil. Vamos caminhar que eu te ajudo. Jesus faz isso conosco. Você não chegou até aqui, esse não é o fim. Você ainda não cruzou a linha de chegada, Jesus vai cruzar contigo. Vamos, de repente vem outra pessoa, um demônio, e te diz: para. Jesus diz: sai, eu sou o pai dele. Deus diz: sai, eu estou com ele. E ele tem que sair. De repente chega outro e diz: você não vai conseguir. Ele diz: ele vai, eu sou o pai dele.
Ele vai porque eu sou com ele. Eu não vou deixá-lo na metade do caminho. Eu comecei e vou terminar a boa obra na sua vida. Eu vou concluir o projeto até o fim. É só eu e você querer. É somente nós nos colocarmos diante de Deus. Ele vai com você até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.